Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Cura do aleijado no templo. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Neste momento traziam lá um homem, coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: Olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Anúncio de Pedro no templo. Ele não largava mais Pedro e João, e todo o povo assombrado acorreu para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que estáis admirando o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vos entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Aquele que conduz à vida, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acabará de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde, à vista de todos vós. Ora, meus irmãos, eu sei que agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Assim chegará o tempo de refrigério que vem do Senhor. Este enviará o Cristo Jesus, que de antemão vos foi destinado. Entretanto, é necessário que o céu o acolha até que se cumpra o tempo da ressurreição de todas as coisas.
Pois assim falou Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Dai-lhe ouvidos em tudo o que ele vos disser. Assim será. Quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles o anunciarão estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, os filhos da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, primeiramente, Deus suscitou o seu servo e o enviou a vós para que vos abençoar, na medida em que cada um se afaste de suas más ações. Então temos dois textos bem dependentes da sabedoria e disposição humana para interagir com o que se ganha desse texto, né? Que é o anúncio da possibilidade, né? Quando a gente encontra a efeito de saber, né, um milagre relacionado a Pedro e João, isso faz algo de encantado para as pessoas, né? Como se a possibilidade fizesse nascer de novo o motivo para reunirmos, né? O motivo para acreditar que acontecemos por uma possibilidade grande, né? Que é Deus, né? Mas, no entanto, esse Deus que é grande só é chamado a Deus pela disposição de conseguirmos comunicar uns aos outros sobre esse possível. Então, quando você às vezes não está disposto a acreditar em Deus, saiba que é porque você não encontra o possível, né? E às vezes dentro do raciocínio público, no sentido de se colocar na pessoalidade e se comparar com os outros, se torna difícil mesmo acreditar, né, na possibilidade, porque o que a gente almeja, né, dentro do possível que enxergamos, já está acontecendo em outro. Como se a gente só arrecadasse e construísse desse arrecadamento mosaicos fluidos, né? Ou seja, a gente fizesse receitas na imaginação do possível em nós. Então, a gente se serve, se imagina, se quer nos gostos perceptíveis. Mesmo que haja uma inovação nesses gostos, acredita-se que é um conjunto de gostos já existidos, já sabidos por nós, já apreciados de alguma forma por nós. Inclusive o gosto do mistério das coisas que a gente chama de sobrenaturais, né? Aquela arte que é muito
é muito preciosa num sentido de levar as pessoas a crer que falaram com Deus, né? E que sofreram a, a recepção de uma mensagem de anjo e se disporam a acreditar mais perante essa razão sobrenatural que lhes coloca sensível, em estado de sensibilidade para Deus. E isso é uma cirurgia. Se eu dissesse que é uma cirurgia radiológica, no sentido de não das radiações ionizantes, mas no sentido das lógicas que elevam luz, né, elevam função sensível para o ser, né, que conhecem aquilo que vai elevar o ser à disciplina sensitiva, né, à conversão. Porque tem um lado na radiologia que estuda o tratamento oncológico, né, onde existe um físico médico que consegue, sobre o acompanhamento de várias reuniões com esse ser que se considera, no diagnóstico desse médico, dessa pessoa, cansado da vida, com câncer de vida, risco de vida, né? Esse médico a observa para ver em exatidão qual que é o ponto que lhe cansa viver. Qual é a vergonha que lhe descaracteriza, que lhe desmonta, né? Qual é o trauma que discorre na narrativa que emprega-se nesse ser? Uma negativa tão tamanha que faz ele crer que viver cansa. Ou seja, não alcança, não é possível. E aí se faz cirurgias. É como se Deus estivesse falando com Moisés. Moisés, sou eu. Ou o anjo chegasse para Maria. Maria, aqui é o anjo de Deus. Esse é o Salvador do mundo. Cuide bem dele. Então, tá vendo como isso é uma fonte de sensibilidade, de possibilidade? Porque o sobrenatural mexe com isso. Só que isso é um desencadeamento de equipes formadas em uma agência especial para cuidar antecipadamente das pessoas que apresentam condições de cansaço da vida. Emocionalmente não conseguem se ligar ao ser que lhe salvaria, né? Ou seja, a sua imagem e semelhança aqui na Terra, né? O seu vamos dizer assim, de forma lúdica, né? O seu par perfeito, né? Que não é uma coisa lúdica, porque a perfeição não existe e que o par ele se torna par nesse sentido de intenção de doar. Então, um e o outro se doam, abrem mão das várias florestas de desejos, de possibilidades para viver em um só. E isso é a gratidão eterna, porque a pessoa ela escolheu isso. Mas o legal é você ter certeza que ela escolheu sem força, sem empresa dizendo assim, ó, é esse daqui, sem anjo falando na cabeça dela, sem empurrãozinho, vai nesse porque esse tem dinheiro, vai nesse porque esse ele vai te dar mais coisa, tudo que você pedir vai fazer.
Essa sabe fazer arroz, essa cozinha, essa passa. Não. É quando de fato acontece isso. Só que os observatórios em relação a isso conceberam a desgraça entre partes de trabalhar dados dentro dessa cerimônia e construir várias relações que fazem ecologia com esse roteiro prático de amar um ao outro até que se encontre com o par perfeito. E existem várias narrativas dizendo sobre isso, né? Desde narrativas boas até ruins. Só que tudo isso é um desserviço para o que de fato merece atenção, que é a sensação, é a necessidade, é, é o momento certo para se sacrificar, né? É o momento certo para se dispor. E isso acontece e leva muito tempo. Não é uma forma cirúrgica de contratar um agente, de fazer agência disso. Não, é uma coisa que leva respeito, tempo. Só que as obras atualmente desmantelaram a sensação e esse rito já não se faz mais com paz. Esse rito se faz com muita preocupação, muito medo e ganham por se fazer assim as pessoas que empregam esse modelo de encontrar o par perfeito ou a salvação que vem do céu. E aí tem esse contraponto, né? Na possibilidade que a gente encontra aqui a partir da oração que Pedro e João padecem desse homem que sofre essa cura, né? E em seguida, a gente percebe que a gente vê que do poder, né, da aliança associativa a esse lado de controlar o sobrenatural entre as pessoas, né? Coreografias, atos, peças que de alguma forma a partir de várias ferramentas dizem-se controlar-nos ou controlar o ser humano, a fisiologia, a agência fisiológica do ser, o ato de reagir a uma ação no ser, ligando o ser a esse evento coligado a várias narrativas costuradas pela igreja e pela agência sobrenatural de fantasias que entornam em nós compreensão graças à prática, né, de se servir desse servidor. Mostra-se então que os servidores eles começam a ganhar possibilidade dentro das suas manifestações, né? Então existe a edificação a partir do servidor que encontra gestos para ajustar, para dividir, né? E aumentar-se cada vez mais o lado cognitivo do controle do homem em relação
da sua narrativa possível. Vamos dizer que o seu pulso, ele escreve. E ao escrever, ele vai conseguindo aprofundar na imaginação por criar frases que remodelam o conjunto que a gente chama de realidade, né? A realização que é transcrita a partir de sinal no nosso ser, cognitivamente falando. E aí, quando a pessoa ela tá escrevendo, e ela começa a cansar de escrever, logo ela manda mensagem para o seu corpo que ela está cansada. Essa mensagem que atravessa esse corpo começa a desenvolver arritmias, né? Não só arritmias no sentido da vontade de escrever, mas arritmias no vontade de viver, porque de alguma forma existe um lado psíquico de que faz você crer que vida é igual a escrever. Se eu canso de escrever, eu canso de viver. Então existe essa quadra na nossa psique, né? No nosso ego, no eu, que se vê a partir dessa escrita. Só que a escrita não se faz só com papel e caneta e pulso. Existem várias formas de escrever e se sentir inscrito em uma natureza. Por exemplo, você pode estar no seu trabalho e estar inscrito no grupo de trabalho. Só que você não se sente narrativamente acontecendo nesse trabalho. Ou seja, isso começa a fazer você acreditar que a vida nesse trabalho não está sendo narrada com possibilidade. Não existe mais a possibilidade de você ficar ali viva. Então você fala consigo mesmo: esse trabalho está me matando. Entende? Existem outras formas de escrever. E uma delas é essa. Você também está inscrito no meio, você está inscrito em si mesmo. Você se inscreve nos outros, porque os outros refletem você. E tudo isso vai formando um conjunto associativo de narrativas. Então, isso vai gerando um peso e uma medida para a possibilidade daquilo que faz você crer em si mesmo, que é Deus estar te vendo. Por isso que as pessoas não cansam de falar na igreja que Deus está te vendo. Porque essa é uma das grandes armas, é um dos grandes muros para impedir você de sair da vida, né? Então, aonde que está a saída da vida, né? Coloca-se esse muro. Opa, Deus está vendo. Então, aonde está o pecado, coloca-se o muro. Deus está vendo. E construindo esse muro, Deus está vendo, a arquitetura de segurança em relação aos detalhes do espírito faz com que você busque instalar contrações que remediam você diante desse descontrole, né? Então você passa a ter controle, você se enxerga de novo, né? Você bate no muro e você lê assim, ó, você acaba lendo, Deus está vendo. Aí você pensa assim, então o possível se fez presente, realmente ele existe, realmente eu tenho uma chance de ser escrito de novo com características melhores, com verbos mais potentes, com coisas que vão me deixar mais saudável nessa oração. E não mais cancerígeno, né? Mais cansado. Então isso é o poder de Cristo nessa agência de organização e compreensão dos seres dos quais entre nós
se fazem semelhante pelos pares que fizemos ao aceitar Jesus, mediante ao sacrifício que fazemos todo dia perante a esse gesto de amor aos irmãos. O detalhe é que, infelizmente, por mais que existam muitas coisas boas disso, né? Muitas coisas boas, no sentido de Deus ter nos revelado e nos dado condições de criar esses muros cada vez mais perto dos pecados, né? Ainda existem muitos pecados que precisam ser murados e precisam de grandes muralhas, né? Só uma não, várias muralhas, que é o pecado da gula, né? O pecado da avareza, da cobiça, né? Todos esses pecados trouxeram grupos de pecadores onde se servem do pecado para serem diferentes, para serem poderosos em relação a nós, inclusive na negação do poder que tem ao se apresentarem a nós. Então, de fato, não é só o conhecimento, mas existe sim a necessidade de trazer à tona essa até então ousadia do ser de tratar os outros a partir de espionagem, né? A partir desse amor platônico, né? Desse amor médico, desse estudo para a eternidade, dessa manutenção religiosa em cooperação com o edifício de fazer as pessoas verem o milagre de Deus a partir da compreensão e da crença despertada entre a fonte que se instala sobre relações com esse simbolismo que é o sobrenatural, que não é sobrenatural, é apenas ciência muito avançada, ações muito precisas, assim como os medicamentos, né? Então tá aí nosso pedido para hoje, no nosso pedido de misericórdia, né? Misericórdia, Senhor, olhai com bondade para nós, que somos mansos e humildes, como o Senhor espera que somos, ou tentamos ser, né, de alguma forma. Então não subestime-nos, ó seres aí, né, iguais a nós, né? Nos ajude a sermos semelhantes no sentido dessa disposição de ser e praticar a vida nesse hábito, né, de amor, né? Quem sabe assim a gente consiga amar muito mais uns aos outros para poder dar a eles a chance do verdadeiro perdão, a chance de se perdoarem, dizendo a si mesmos que não são burros, que a culpa não é deles por não ter conseguido estudar numa universidade. A culpa não é deles por ser viciado nessas drogas. Aliás, existe um motivo maior, né? A falta da revelação, a falta da divisão, o poder na mão de poucos,
a vontade suprimida, a falta de cooperação no momento certo, buscando depois de um momento de emergência remediar aquele que lhe faltou no momento certo. Que a gente possa chegar num momento, em uma vida, ou nos levar, né, a formar uma vida que o momento certo para todos seja o agora, o presente. Esse seria o momento certo. Que a gente não espere a partir dos medos que brotam em nós, né, a partir da formação de futuros improváveis pelas provas que colhemos no agora. Que essa prática não faça a gente ser pessoas que utilizam da cautela para argumentar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas graças em ações. Não, que a gente não seja esse monstro que tenta se colocar como anjo e quando erra se fala, eu sou um anjo do mal. Ou quando está com raiva de nós. Não. Que esses seres se arrependam e tenham humildade, né, para abrir mão dessa disposição de ser, né, dessa quadra de relacionamentos conosco, que eles possam de fato se repartirem entre nós, vivendo como nós, para que possamos ter, né, dentro dessa vida mais compreensão, né, nesse sentido, né, e não só compreensão, mas vontade de viver, né, graça, né, que a gente possa ter convicção, afirmar do dom que a gente tem, a posse de direito de chamar as pessoas e ir até as pessoas, que a gente possa ir com permissão ajudá-los para que eles possam vir e nos ajudar. Porque atualmente, para mim sair para ajudar alguém, tem que passar por um sistema de aprovação. O anjo tem que aprovar, vamos supor assim. Né? É muito perigoso. Tem muitas coisas. Vão atrapalhar o plano de um anjo se sustentar na sua agência de arquivar e compreender os seres a partir da sua disposição de trabalho científico por trás dos relacionamentos. Não, que a gente seja simples o suficiente para todos sermos, né? Então, se eu conseguir ajudar e ser ajudado, aí não tem limite para a vida. Eu posso tudo, de fato, em Deus. Agora, se eu ajudá-lo e ganhar menos dinheiro do que o outro que ajuda, na mesma proporção de horas, eu vou ter medo, ira, cansaço, tristeza, ódio e todas as coisas ruins. Por mais que eu vá na igreja, por mais que eu peça perdão para um Deus, por mais que eu faça caridade, por mais que eu faça qualquer coisa. Por quê? Não é
esse o caminho que nos salva. Na verdade, não existe amor para esse tipo de relacionamento. E é disso que se fez, né, a traição. É isso que trouxe o maior medo do homem, ser traído por Deus, e por isso ele trai a si mesmo com medo de ser traído de Deus. Com medo de Deus não existir. Então, pela misericórdia de Deus, não nos passem para trás. Que a nossa passagem pela vida seja maravilhosa, a tal ponto de, com a graça e com amor, a gente possa ser bem uns para os outros e não bem para poucos. Vou dar exemplos, né? Existem várias coisas que beneficiam poucas pessoas, mas muitas pessoas atuam nessas várias coisas. Essas coisas não são específicas, não são questões emergenciais. Na verdade, as questões emergenciais, elas geralmente ficam escondidas, porque as pessoas têm vergonha. Existe essa vergonha nesse nosso mundo. Infelizmente, a gente não soube fazer um mundo onde a emergência é motivo de festa, é motivo de amor, é motivo de corre, corre, corre. Chama, chama, chama. Chama que eu vou. Vou com prazer. Até pago para ir, se for preciso. Infelizmente, a gente não fez esse mundo. Geralmente as pessoas que estão em emergência estão presas dentro de casa, chorando, se matando. Quando não se matam, né? Estão presas dentro de si, cobrando de si coisas que elas não têm culpa. E que todas as pessoas sabem disso. Porque de alguma forma passam por isso. Nem que sejam por um curto espaço de tempo. Então, que saibamos ser irmãos e irmãs em Cristo, né? E não apenas aparências formatadas pelas novelas, pelas mídias, pelos teatros, pelos filmes. Não. Que a gente saiba e tenha coragem, arrecade coragem, seja verdade. Tenha de fato essa coragem, porque muitas pessoas roubam dos irmãos e se escondem. E na hora que aparecem para os irmãos, aparecem todos maquiados, cheio de cicatrizes de terror, todos modulados de roubos. Então, que a gente não tenha esse tipo de artista maquiavélico, né, na nossa irmandade, né? Que a gente consiga realmente sermos irmãos do verdadeiro Pai que nos abençoa com a vida, né? Pois a vida, ela é tudo. Quando compartilhamos ela, a gente abre mais vidas, né? A gente entende mais o prazer de viver. Agora, quando a gente trabalha na falsa remediação da vida, na falsa caridade para a vida, naquilo que diz ajudar a vida, a gente não ganha salvação. É falso. É para ganhar seu pão.
Ah, é, para com isso, cara. Para de receitinha, né? Ah, eu trabalho para ganhar meu pão do dia. Para com isso. É, que manota. Que manota. Né? Então quer dizer que o seu pão tem que ser 100 vezes maior do que o pão do outro. Que isso, cara? Que isso? Abre o jogo, né? Vamos abrir no jogo aí, né? Não precisa, né? Não se faça tolo para precisar. Isso vai matá-lo. Vão matar vocês. Isso vai deixar vocês eternamente tristes. E vocês não vão saber por quê. Porque de alguma forma vocês vão erradicar isso de uma forma aparecida, né? Vocês vão tentar parecer que não são sempre para as pessoas, mas quando vocês entrarem no fundo de vocês, quando vocês tentarem entrar em contato com a criança que salva vocês, vocês não vão conseguir, porque vocês não sacrificaram essa esse assassinato, né? Esse terror, né? Essa necessidade grande, né? De gritar para todo mundo que tem poder, né? Que pode mais sobre as pessoas, né? Que chora com armas na mão, que pode fazer com que as pessoas lhe dê tudo, passe tudo para cá. E não é assim, né? Nós não somos nenéns de colos querendo o abraço do pai e da mãe para consolar, né? Ou seja, tudo que ele tem. A gente é ser humano que veio para servir, né? E de alguma forma não é esse tipo de não é esse tipo de é, né? Não é esse tipo de irmão que a gente esperava, né? Ah, dentro dessa festa social que comemoramos, né? Nos saímos para encontrar uns aos outros, não é? E aí o que sobra para nós é frustração, é tristeza, é é uma peça teatral muito triste. É todo dia um drama para dizer que é o nosso irmão. Então eu sinto muito, cara. Eu sinto muito mesmo. Porque nós não soubemos ser ricos de verdade, sermos saudáveis de verdade. A gente buscou dentro dessa verdade, dentro desse amor, a gente buscou algo mais, né? Currículos, provas de amor. E aí é que tá. Essas provas não existem. Não tem como eu provar que eu amo alguém. É impossível. A menos que alguém tenha uma lista de faz de contas que contam, que provam. E isso aí é fantasia demais. São moedas fantasiosas. E isso não, eu não estou do lado disso.
Nem para brincar eu estou do lado disso. Porque isso nos afasta daquilo que... do melhor sentimento que é, né? E nos leva para um lugar muito sem nada, né? Muito de aparência, muito de operações descritivas, dependentes, né? Então essa dependência de provas de amor, inscrições narrativas, isso e aquilo, sacrifícios no sentido da proporção, coerência, isso e aquilo, não fazem ponto, né? Não... Infelizmente tem muitas pessoas, né? Muitos profetas, muitos atores, muitos seres assim, que olham o mundo com esse tipo de especialidade médias, né? Dentro das médias de ações esperadas, dentro das expectativas. Não, aí não tem gosto nenhum. Saiba olhar desprevenido, destituído de qualquer razão organizada, né? Razão nominais, né? Não, se desprendas dos nomes e veja as energias que reverberam. Vocês vão ver que as pessoas, elas são como animais procurando as suas naturezas. Só que o problema é que a natureza de muitos humanos estão contaminadas com as necessidades supérfluas. Então aquele espírito aquele que formava um campo de energia tão belo, tão harmônico, tão sensacional, né, sensitivo, se tornou um campo unicolor, né? Apenas a cor do dinheiro. Só isso. E aí a gente só ficou entre cor de dinheiro, um plano do campo dos seres. E aí eles conseguem ser mediados através desse campo. Esse campo nisso, esse compromisso. Compromisso com o dinheiro e não com o amor. O compromisso com a eficiência e não com a natureza, né? Propriamente dita. E não sei de onde você pode estar escutando esse vídeo, escutando esse conhecimento. Mas saiba que existem inúmeros lugares no mundo, né? Quanto mais a pessoa vai aprendendo sobre os sentimentos, mais ela vai correndo do modo de vida capitalista. Ela corre das pessoas porque ela começa a ver monstros e ganância para monstros com poderes de ganância secretas para lá e para cá. Armas de ganâncias extremamente tecnológicas. Tudo se vende. Se vende até Deus. Tudo se vende. Não, tudo. Não tem nada que não se vende na terra desses campos
nisso, nesses capitalismos. E aí, qual seria a salvação? Correr para onde? Como gritar se ninguém ouvirá? Hã? Talvez não seja essa a forma de comunicar. A verdade é que as pessoas elas passam a ser egoístas no sentido de no sentido de não trocar palavra com as pessoas, porque pessoas que estão contaminadas com esse compromisso com o dinheiro vão falar tudo que elas forem falar tem um peso de compromisso com o dinheiro. Tenta dizer que a gente está errado porque existe o compromisso com o dinheiro e a gente precisa estar nesse equilíbrio de compromisso com o dinheiro. Existe essa contaminação. Quem vê isso? Quem fala sobre isso? A gente pode. É como se fosse as mulheres antigamente que apanhavam e ficavam caladas. Hoje a gente apanha, mas acho que isso já acontece há muito tempo. A gente apanha dessa função, né? Desse ser monstruoso que foi modificado pela natureza que atualmente se faz realizada na sociedade atual. Quantos apartamentos eu tenho? Quantos eu posso comprar para ganhar mais dinheiro? Vai valorizar? Eu preciso de estudar disso? Vou chamar pessoas para trabalhar para me ganhar mais dinheiro? Eu, independente do que vai fazer, eu preciso de fazer isso para mim ganhar mais dinheiro? O que eu posso estudar para ganhar mais dinheiro? E o amor? E aí a gente pega o filho, ama o filho, diz para o filho que ele é a salvação da nossa vida, que daria a vida para o filho, e aí a gente leva o filho para vida de se encontrar com os filhos do capitalismo. Os filhos do capital, os filhos do arrecadamento, pois só assim serão felizes, poderão fazer o que querem. Que louco, né? Só puxando o saco das pessoas que têm dinheiro, só buscando mais formas ambiciosas, monstruosas de ganhar dinheiro, vai conseguir. E é isso que ele quer. Pois é isso que é bom, que existe, que tem que querer. Ele quer isso. Isso que dá mais dinheiro, que gasta mais dinheiro, porque isso é o bom. Não é? Que fantasia maravilhosa, né? E a pessoa que às vezes tem tudo de bom, quando assiste esse choro, essa realidade, às vezes ela precisa ver e falar assim: caraca, então eu não posso estar feliz porque eu vivo nesse modelo pobre, eu deveria querer tudo isso que é rico porque isso que é bom? Então eu fiz errado a vida inteira? E começa uma coisa, uma mistura de entendimentos, uma coisa que parece mais uma guerra entre casais, uma guerra entre irmãos, entre irmãos que deveriam se amar, do que um verdadeiro amor. E aonde que está esse verdadeiro amor nesse mundo? Socorro! Se não for para viver um verdadeiro amor, prefiro ficar distante até que eu
até que eu possa viver esse verdadeiro amor. Eu não quero fazer parte da guerra, eu não quero matar meus irmãos ou ser morto por eles, pois eles não sabem o que fazem. Eu quero que eles se perdoem e voltem a amar uns aos outros como Cristo os amou, né? Então é isso. Esse é o texto de hoje. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!